Então é o seguinte, né? Agora, como eu disse, a gente vai iniciar essa discussão aí de redes neurais, né? E o primeiro modelo que a gente vai falar aqui, que talvez seja o que fundamenta toda a base de deep learning aí, é essas deep feed forward networks, né? Neural networks, tá? É, deixa eu já partir para o primeiro passo aqui do primeiro slide, que aí eu vou definindo passo a passo esse negócio aqui, acho que fica mais fácil, né? Então, esse termo Deep Feed Forward Neural Network, vou tentar abrir ele aqui com algumas coisas, né, que caracterizam esse termo, né, e aí, a partir disso, tentar abrir um pouco mais o que é esse modelo, tá? Então, a primeira parte dessa definição, ela diz respeito a feed forward, né? Então, isso aqui significa que esse tipo de modelo, esse tipo de rede, né, ele vai ter uma entrada, né, um conjunto de entradas, que para nós, por enquanto, vão ser as mesmas features lá da aula passada, né? Então, é o mesmo conjunto de features lá, a mesma ideia de features da aula passada aí, né? Isso aqui vai entrar num modelo, bem no mesmo esquema dos modelos de machine learning convencionais aí, né? Que a gente viu na semana anterior, né? Então, ele vai ter uma entrada que são as features, né? Tem um input aqui, né? Tem um modelo que processa isso, no nosso caso vai ser uma rede neural, e aí vai ter uma saída, né? E a informação propaga, né, das features para a saída, né? Então, existe uma série de operações que são feitas aqui dentro desse modelo, né? E são sempre feitas depois do modelo treinado, né? Da entrada para a saída, né? E isso caracteriza aí a, o lance de ser feed forward, né? Desse modelo de rede neural, né? Então, no fim das contas, a gente pode pensar aqui como a rede neural, né, como uma espécie de uma função, né, que tem como argumento aqui de entrada as features, né, um conjunto de parâmetros que processa essas entradas, né, e gera uma saída, né. A maior parte dos exemplos das saídas de hoje vão ser saídas parecidas com o da aula passada lá, né, de classificação. Então, se for classificação binária, é 0 e 1, né? Se for uma classificação multiclasses, né, que é mais do que duas classes aqui, né, a gente vai usar o tal do one hot encoding lá, né? Por exemplo, se for três classes, a gente vai ter 0, 0, 1 para classe 1, 0, 1 e 0 para 2, 1, 0 e 0 para 3, tá? Então, a gente vai usar esse tipo de codificação aqui para as saídas do nosso modelo. Então, o modelo é uma função que tem como entrada um vetor de features e um conjunto de parâmetros aqui, né? E a partir disso ele vai gerar uma saída com essa cara aqui ou com essa cara aqui, se for classificação binária ou se for classificação multiclasse, tá? Então, isso é o lance dele ser feed forward, né? É network porque ele vai ter layers, né? Então, são várias camadas de operação, né? As camadas aqui vão ser multiplicação simples entre vetores, né? Produto interno entre vetores, né? Mas essas são várias camadas que estão concatenadas, uma em sequência da outra, né? E essa operação, então, é feita a partir da entrada, pela primeira camada, depois, no resultado dessa primeira camada, é feita uma operação pela segunda camada, terceira, até a saída, né? Ou tantas quantas camadas a gente tiver no nosso modelo, né? Isso aqui é uma coisa que já vai ficar mais claro aqui quando eu apresentar mais formalmente a arquitetura desse nosso primeiro modelo. Mas isso meio que serve para qualquer modelo de deep learning que a gente vai ver aqui na disciplina, né? Ela é deep, né? Então ela tem o Deep Feed Forward Neural Network, né? Então ela é deep porque ela tem já o lance de deep learning, né? Então, lembra que eu falei rapidamente na aula passada para vocês de deep learning, né? Que deep learning tem a ver com um modelo que tem muitas camadas, né? Então, eu tenho várias camadas dessas aqui, né? Modelo profundo, né? E muitas camadas significam um número alto de parâmetros, que eu vou usar a letra W para isso, né? Então, um número alto de parâmetros aqui exige uma quantidade grande de dados, né? Então, é nesse contexto aqui que a gente está, né? Um conjunto, um volume grande de dados, um conjunto grande de parâmetros por conta da profundidade do nosso modelo, né? E um detalhe importante, isso não vai ficar muito claro hoje, mas vai ficar claro nas próximas aulas aí,
é que um modelo, cada camada em geral, né, desses modelos de Deep Learning tem funções diferentes, né? E a gente pode enxergar que cada camada aqui, na verdade, é um extrator de features, né? Ou é um processamento que é feito nas features, né? Então, eu tenho uma entrada, que já são features, o resultado do processamento dessa primeira camada nessas features gera um outro conjunto de features, o processamento da segunda camada, no resultado do processamento da primeira, gera um outro conjunto de features, e assim sucessivamente, né? Então, a gente pode interpretar também cada camada aqui como um processamento dessas features. Claro que esse processamento é matemático, né? E a cada nova etapa, a gente vai perdendo cada vez mais da física das features que a gente tinha inicialmente, né? Mas isso é papo para mais adiante, né? Então, profundidade tem a ver com o número de camadas, para nós, né, por enquanto. Ela tem um nome neural, né, porque ela tem lá as primeiros modelos de redes neurais, não quero entrar nesse histórico, até porque isso aqui não é exatamente o contexto dessa disciplina aqui, né, mas os primeiros modelos de rede neural, que inclusive são esse modelo que eu vou falar hoje aqui, né, eles tinham uma certa inspiração, né, no neurônio biológico, né, no sentido de ter uma entrada, processar aquilo no núcleo celular do neurônio e jogar aquela informação, aquele impulso elétrico adiante, né. Então, essa inspiração neural, ela ficou, né, no nome dessas redes e carrega até hoje, então, por conta disso, permanece o nome neural aí nesse modelo, né. Eu não vou ficar fazendo nenhuma analogia biológica aqui, né, eu vou pegar já o modelo de neurônio básico, matemático, né, eu vou tentar não trazer muito desse aspecto biológico, porque não é necessariamente o nosso foco aqui também, né. E por último, é importante entender que esse modelo ele é intrinsecamente não linear, né? Isso implica que a gente vai ter separações, né, que não são necessariamente aquelas separações que a gente vinha vendo lá na aula anterior, né? Vou desenhar aqui uma coisa meio maluca aqui. Tem uma classe aqui, outra classe aqui, né? Então, a rede neural, por ser intrinsecamente não linear, ela pode fornecer respostas aqui de separação entre classes, né? Tô só falando de classificação hoje, tá? Pode fornecer respostas que têm esse tipo de separação aqui, que é uma separação não linear, né? É tudo que não é WTX, muito embora o WTX seja a base da construção de uma rede neural, tá? Mas é a combinação de vários desses caras aqui que dá essa característica não linear dela, né? E lembre que o WTX, então, é uma reta, um plano, um hiperplano, que depende da dimensão do X, né? E o W é sempre o vetor aqui, que horrível isso aqui, mas é ortogonal ao plano, tá? Que dá a direção dele aí no espaço, né? Para onde ele está apontando. Tá? Então, beleza. Isso aqui é o nome desse modelo, né? Então, por ele ser baseado fundamentalmente num neurônio, né? Com a inspiração biológica, mas o neurônio é um neurônio matemático, eu vou apresentar primeiro aqui, então, esse neurônio, né? Que é a unidade básica, informação básica de uma rede desse tipo aí, né? Então, o que ela tem, né? Ela vai ter um conjunto de entradas, que pode ser a própria entrada da rede neural, por exemplo, as features, né? Mas isso vale para qualquer camada, vocês vão ver que, na verdade, qualquer neurônio pode receber qualquer valor como entrada, pode ser o resultado de uma camada anterior, pode ser as features, pode ser qualquer coisa aqui, tá? Cada uma dessas entradas, ela é processada por um peso, né? No sentido que a gente combina linearmente, né? Cada peso com cada entrada, então isso aqui, na verdade, nada mais é do que um produto interno, né? WTX, W transposto vezes X, né? Escrito na notação de álgebra linear e escrito na notação com somatório aqui, né? As duas coisas são idênticas aqui, né? Então, eu tenho esse formato aqui, tenho também um bias, né? Então, esse bias aqui, que é esse cara aqui no modelo do neurônio, ele é o que complementa essa equação de reta plano hiperplano, né? Então, nesse espaço aqui, ó, se eu tenho o W apontando para cá, que é o cara que dá a direção desse plano, né? O bias, ele é essa distância em relação à origem, né? Então, tá aqui o bias, o B, né? Bias é o nome que se usa aí para rede neural, né? Então, é uma equação de reta. Um neurônio é uma equação de reta plano ou hiperplano, né? Então, dependendo da dimensionalidade da entrada, isso aqui vai ter
uma determinada dimensionalidade, né? E é basicamente essa equação aqui geral, né? E aí, normalmente tem na saída desse neurônio aqui, né, um chamado limitador, né, uma função de ativação. Então, eu vou escrever esse nome aqui, que ele é relativamente importante, né? É uma função de ativação que opera aí, né, para quem é da engenharia elétrica, como uma espécie de um saturador, né? Saturador nessa saída, né, para deixar ele, por exemplo, entre mais um e zero, ou entre mais um e menos um, de tal maneira que cada neurônio tem aí o seu valor num range controlado aí, um intervalo conhecido aí de valores, né. Esse limitador, ele pode ser, né, um hard, como eu estou colocando aqui, né, que é o que a gente vai usar nesse primeiro exemplo aí, que é um cara do tipo assim, né, se for positivo vale 1, se for negativo vale 0. Isso aqui é ruim porque ele não tem uma derivada definida aqui em zero, né? Depois a gente vai ver outras alternativas em relação a isso, porque basicamente tudo aqui em redes neurais tem que calcular derivadas. Vocês vão entender ainda hoje o porquê disso, né? Então a gente vai fugir desses caras aqui, eu vou usar eles só no primeiro exemplo aqui, só para a gente se familiarizar, né? Mas na prática a gente vai usar coisas mais suaves do que isso, né? Tipo, inclusive, aquela sigmoide que a gente falou semana passada lá, né? Que tem a derivada aí definida em todos os pontos, né? Então, esse é o modelo de um neurônio. Neurônio é uma reta, plano, hiperplano, né? E aí vem aquela questão clássica, né? Que é a seguinte, né? Bom, se eu tenho, por exemplo, posso pensar aqui, ó, no problema do ou exclusivo, né? De lógica lá, né? A operação ou exclusiva aqui é quando as duas entradas são iguais, resulta zero, né? Quando são diferentes, resulta um, né? Vamos imaginar que isso aqui é um problema de classificação, onde eu tenho duas features, sei lá, x1 e x2 aqui, né? Nesse espaço, então tem um exemplo aqui, um exemplo aqui, um exemplo aqui e outro aqui, né? Se eu, por exemplo, olhar para esse cara aqui como label da classe, né? O y de saída, né? Eu não conseguiria, com esse neurônio WTX mais W0, WTX mais W0 ou B, no nosso caso aqui, né? Eu não conseguiria criar um separador daquilo que eu estou chamando de classe 1. Classe 1, se eu for ver, ela está aqui, né? Ou quando é 1 e 1 é 0 lá, né? Quando é 0 e 0 também é 0, então aqui estaria um outro exemplo da classe 1, né? E esses dois caras aqui seriam um exemplo, sei lá, da classe 2, né? Então eu não consigo com uma reta, uma única reta, né, separar todos os exemplos de uma classe em relação à outra, né? Eu precisaria, como está colocado nesse exemplo aqui, duas retas, né? Então é como se eu precisasse combinar, por exemplo, o resultado de um neurônio que é um WTX, que, por exemplo, pode fornecer essa reta aqui, né? Com outro neurônio que é outro WTX, de repente para as mesmas entradas aqui, né? Tem um outro neurônio aqui. Eu poderia combinar esses caras aqui, sendo que esse outro neurônio pode corresponder a essa outra reta que está aqui, né? Então eu poderia combinar esses dois caras aqui e gerar, sei lá, algum resultado parecido com isso aqui, né? Onde eu consigo colocar essas duas retas para criar esse separador e criar esse classificador que resolveria o Shor nessa interpretação de que o Shor é um problema de classificação binária, né? Então, nessa inspiração, né, é que surge a primeira ideia de uma rede neural, né, ou uma rede de neurônios desse tipo de neurônio matemático aí, né, por exemplo, como essa que eu estou mostrando aqui, ó, onde eu tenho essa entrada aqui, né, da rede, que são as entradas do ou exclusivo aqui, né, então eu tenho, vou chamar aqui de x1 e x2, então esse cara aqui, essa coluna é x1, esse cara é x2, aqui eu tenho o y, aqui vai ter o y, né. Então, se a gente olhar, por exemplo, para essa rede neural aqui, né, com esses pesos aqui, né, então esse peso que multiplica x1, esse peso que multiplica x2, esse que multiplica x2, e aí eu estou fazendo a soma, né, aplicando a operação do neurônio aqui, né, junto com o bias, que também tem o seu peso aqui correspondente, né,
Aplicando um limitador, como aquele que eu falei antes ali, né? Tudo aquilo que é positivo é 1, tudo aquilo que é negativo é 0, né? Esse seria esse φ aí, né? E combinando com mais um neurônio aqui, né? Então eu tenho o neurônio número 1 aqui, N1, eu tenho o N2 aqui, estou combinando esses dois caras com o N3, né? Um neurônio com esses pesos aqui, né? Ele pode determinar, então, pode resolver o Shor. É como se ele fosse um cara que tivesse colocando ali, né? No problema do Shor, que tem uma classe aqui, outra aqui, e as outras duas aqui, é como se ele estivesse colocando, então, um separador aqui e um outro separador aqui, tá? Então, só para vocês se convencerem, né, de que isso aqui tá certo, eu vou dar uns 5 minutinhos aí para vocês, para avaliar pelo menos um caso aqui, por exemplo, dessa tabela, né, que é colocar, sei lá, x1 igual a 1, x2 igual a 1, né, acho que é o exemplo que eu tenho resolvido aí, colocar esses valores aqui, aplicar essa sequência de propagação aqui e obter a saída para ver se você pelo menos remonta um. Se quiser fazer mais que um aqui, só para você se convencer, né? Para uma classe ou para outra, né? Para ver que isso aqui remonta essa saída, né? Então, eu vou dar 5 minutinhos para vocês pensarem nisso aí, tentar fazer na mão aí, cada um por conta, né? E quem tiver alguma dúvida, fique à vontade para me perguntar, hein? Se tiver alguma outra dúvida com relação ao que eu falei até agora também, se vocês entenderem isso, vocês já vão entender uma etapa importante da rede neural, que é o chamado forward, né? Que é fazer ela rodar aí da esquerda para a direita, da entrada para a saída, né? Pode Professor, falar. uma dúvida. Quando você fala que a rede neural ela é não linear, é Uhum. unicamente exclusiva por causa da função de ativação? Que Não, aplica a não linearidade? essa pergunta é bem importante. Não, cara. Pelo seguinte, ó. Se eu não tivesse uma função de ativação aqui, ainda assim eu poderia obter uma resposta como essa daqui, ó. São só duas retas, tá? Ainda assim eu poderia obter essa resposta. Então, a não linearidade, ela tem a ver com a combinação de várias retas. Então, se você vê uma rede neural que tem vários neurônios, você pode pensar que cada neurônio desse aqui está colocando uma reta em algum lugar no espaço, Aham, sim. né? E essa combinação dessas várias retas também gera uma coisa não linear. Ah, saquei. E Entendi. claro que a não linearidade, como esse φ aqui, né, também Uhum, importa, né? entendi. Eu Beleza? achava que era exclusivamente por causa dessa função de ativação. Não. Ah, beleza. Obrigado. Beleza. Se tiverem dúvidas ou alguma outra questão, por favor, me perguntem aí, gente. Vou botar alguma coisa para vocês fazerem na mão aí também, para, né, não ficar, às vezes, sei lá, fico só eu falando aqui, eu acho meio chato isso. André, Pode falar? Jasmine, um único, Aham. um único neurônio, aí ele é linear, né? Um único neurônio ele é linear, desde que Entendi, ele não tenha função de ativação, né? entendi. Se ele tiver uma função de ativação, tipo reluda, aí ele já não é linear, entendi. Né? Qualquer uma daí acaba acabando com essa não linearidade dele, né? Mesmo o sigmoide, Sim. Uhum. pensar. É. Sim, entendi, verdade. Ele pode gerar uma saída que é não linear, né? Mas assim, se você olhar para um neurônio só, é, ele é uma coisa assim, né? É, que eu pensei E nele isso aqui como é se fosse uma linear, noção. Isso é linear, né? sim. Isso é linear, né? Não tem dúvida, né? Uhum. Mas uma vez que você. Ele é É linear da entrada em relação aos parâmetros. entendi, Sempre. Tá? entendi. Uhum. E a partir do momento que você ativa, aí já era, porque você colocou uma função ali para. É, Entendi.
Uhum. Daí, dali em diante, a interpretação é diferente, né? Mas em relação aos parâmetros, ele é linear, sim. Isso é bacana, né? Porque é por isso que a gente não consegue fazer uma transformação algébrica direta de entrada para saída, por menor que seja a rede que a gente está usando, né? Sempre uma. Não, você não vai conseguir, tipo assim, com álgebra linear, né, desmontar aquilo lá, né? Uhum. Assim, redes neurais basicamente envolve coisas que são curvas, né? Tudo aqui é meio que baseado em descida em gradiente e tal, que são Uhum. funções não lineares e tal, né? E coisas que são curvas é mais assunto de cálculo do que de álgebra linear, né? Coisas Verdade. que são planas, aí. Eu lembro que uma vez eu estava estudando gradiente descendente, né? E aí a questão da derivada parcial, né? Uhum, Aí alguém me perguntou se era possível fazer por diferencial, né? uhum, Eu falei: "Até dá, mas aí você vai trabalhar num domínio contínuo, você tem que conhecer tudo, né, é muito complexo de fazer". uhum, A gente já faz, assim, porque dá muito trabalho, né, então a forma é, não linear ela já, a gente escalonar, né, a gente fazer em passos, né, nos auxilia bastante sim. a fugir um pouco do cálculo também, porque é muito pesado. Bom, tem até algumas aproximações de gradiente que usa, né, diferenciação Uhum. numérica ali e tal, mas em geral o pessoal usa mais isso para conferir se as contas estão certas, né, porque de É. resto ali, até vou mostrar hoje, a matemática ela é tão amarrada ali que não faz sentido não usar aquilo, né. Ah, eu nunca entendi. Eu, assim, confesso que eu li e falei: "Ai, não, cansei". Uhum. É mais fácil entender física quântica do que Bom, espero que hoje eu te ajude um pouco nisso, então. boa, boa. Gente, vamos conferir aí, ó, só para a gente não, né, ver se está todo mundo entendendo o caminho. Eu coloquei aqui um exemplo, depois, se você quiser, você pode generalizar para os demais, né? De um fluxo, então, da entrada para a saída, supondo que eu tenho um na entrada e um na entrada aqui, né? Então, como que é o fluxo de processamento dessa rede neural com 3 neurônios aqui, né? Já adiantando, né? Com uma camada escondida, que seria essa camada do meio aqui, e uma camada de saída. Então, eu tenho o processamento desse neurônio aqui. Então, o processamento ele vai pegar cada entrada, multiplicar por cada peso, um vezes um, mais peso desse cara aqui vezes esse outro um, né? Um vezes um aqui, né? Deixei de cores diferentes para lembrar que um vem daqui e outro de lá, né? Mais o bias, que é um vezes o menos um ali, né? Na verdade, o bias sempre é um valor só, né? Já que isso aqui vai ser sempre unitário, né? Então, o bias em si vale menos 1,5, né? Então, esse resultado aqui deu 0,5. Se eu fizer a mesma coisa aqui, ó, vou ter o mesmo processamento, né? Um vezes um, tal, menos meio vai dar um, né? Passando esse limitador aqui do que é positivo vira um, do que é negativo fica zero, ambos ficam um. Aí eu tenho esse outro neurônio, cujas entradas dele, né, vão ser agora esse um e esse um aqui, ponderado por esses pesos, menos 2 e um, né? Aí esse cara faz esse processamento, soma com esse bias, vai dar um valor negativo, negativo com o saturador dá zero. Depois, se você quiser, você pode conferir aí esses passos aqui, né? Só para ter certeza que a tabela do ou exclusivo aí tá funcionando, né? Então, para esse problema simples aqui, a gente meio que se convence, né, que a gente consegue resolver um problema não linear, né, de separação não linear de classes, né? Separação não linear de classes, usando essa combinação de vários neurônios, né? Então, isso meio que deu origem aí a uma rede, que é a primeira rede, né, que é exatamente esse modelo que eu estou falando hoje para vocês, né, Deep Feed Forward Neural Network, né,
historicamente teve um outro nome, né, que é esse nome aqui, Multilayer Perceptron, né. Esse nome tem a ver com o seguinte, né, um único neurônio, na forma como a gente viu antes ali, ele normalmente era chamado, né, de perceptron, né, e aí, quando você concatena, mistura, combina vários perceptrons aqui, em várias camadas, você obtém uma rede, então, que é uma rede do tipo multilayer perceptron, né. Então, essa rede aí, ela vai receber várias entradas, features, né, para nós ainda são features aqui, depois a gente vai abstrair esse conceito aqui nos outros modelos de deep learning, né. Ela vai ter uma primeira camada escondida, né, onde cada neurônio é conectado a tudo que vem antes. Então, todas as entradas são conectadas a esse neurônio, a esse também, a esse também, a esse também. Aí ela pode ter uma segunda camada escondida, uma terceira, uma quarta, quantas você quiser, né? Esse é um parâmetro que você tem que definir aí como usuário, né, da rede neural. A segunda camada, cada neurônio vai estar conectado a todos os neurônios anteriores, né, porque é sempre uma operação desse tipo, né, WTX. Não importa quem é o X, vai ter sempre um conjunto de Ws ali multiplicando ele, né, para gerar a saída desse neurônio aqui, desse aqui, assim sucessivamente. Aí você pode ter tantas quantas camadas escondidas você quiser, e aí vai ter uma camada de saída, que no nosso caso de classificação, né, vai ser usando o one-hot encoding. Então aqui se tem 3 neurônios, significa que eu tenho 3 classes, né, 1, 0, 0, classe 1, 0, 1, 0, 2, 0, 0 e 1, 1, classe 3. Normalmente essa é a codificação que você usa na saída da rede neural. Tá? Então esse aqui é esse modelo. Então se eu pensar que cada um desses caras aqui está contribuindo com uma espécie de uma reta, né, um segmento de reta aí num espaço, né, então eu posso ter uma superfície de separação entre classes que é bem maluca, assim, né, enfim, não linear, né. Mas esse aqui é o tipo de modelo que a gente vai ver hoje, tá? Então, uma operação vocês já sabem como fazer, que é o forward, né? Então, se você já conhece quanto que vale todos os pesos aqui de todas essas camadas, você simplesmente vai fazendo essas operações de forma subsequente, né? Pega a entrada, multiplica todos os pesos, processa, passa para a próxima camada, vai fazendo isso, né, iterativamente aí até chegar na saída, né? O que a gente vai ver é como que a gente constrói isso, né? Mas o ponto mais importante, né, é como que eu encontro os valores desses pesos aqui, né, da rede neural, para que eu consiga construir uma superfície de separação que divida, né, a minha separação entre classes aí, né, uma coisa assim, sei lá, parece ter um mapa do Brasil, esse negócio, uma beleza. Que eu consiga uma coisa que, né, separe uma classe da outra ali com o menor erro possível, né, com o menor erro de classificação possível, né. Então é isso que eu vou tentar mostrar para vocês hoje aqui, né, de uma maneira meio rápida, mas tentar passar por esses passos aí, né. Uma vez que a rede está treinada, só você usar os pesos da mesma maneira como vocês fizeram aqui, claro que para uma rede mais complexa, né, mas as operações são as mesmas, né, e chegar numa saída aí da rede neural, né? Então, para fazer isso, né, como que a gente treina, né? A gente tem que fazer 3 coisas principais, igualzinho que eu falei lá naquele roadmap lá da semana passada de Machine Learning. Eu preciso, uma vez que eu defini que é um problema de classificação, né, eu preciso definir uma função custo aqui, eu vou usar um outro termo, loss function aqui, né, que reflita aquilo que eu quero. Então, ela vai ter que refletir, por exemplo, no nosso caso aqui, um erro ou um acerto de classificação. Isso aqui é o objetivo, né, que a gente tem, né. Então, a gente vai escrever isso por meio de um problema de otimização. Então, eu vou minimizar, por exemplo, o erro de classificação. Então, eu vou minimizar isso aqui em relação ao quê? Em relação ao conjunto de parâmetros, W, da rede neural. Então, eu vou encontrar qual é o W que minimiza o meu erro de classificação. Né? Então, eu preciso definir aqui uma loss function para o erro de classificação. Depois, eu preciso definir uma maneira de efetuar essa otimização, né? Então, esse é o passo que eu vou mostrar para vocês hoje aqui, e o algoritmo clássico para isso é o backpropagation, que é basicamente o mesmo algoritmo para todo modelo de deep learning,
Se você pegar uma Transformer, se você pegar uma CNN, se você pegar uma YOLO, todas usam como base esse mesmo esquema de backpropagation, tá? E é exatamente o mesmo que eu vou mostrar hoje aqui, tá? Eu vou mostrar o genérico, tá? Para não ter problema depois, né? E é importante também você levar em conta que você tem que definir uma arquitetura para essa rede neural, né? Essa Deep Feed Forward Neural Network, essa é uma sigla que se usa, né? Ou às vezes se usa só FNN, enfim, né? Ou MLP, de Multilayer Perceptron, né? Essa mesma sigla que se usa, né? Ou às vezes se usa uma outra expressão que é Fully Connected. Às vezes aparece Neural Network aqui, mas o Fully Connected é um termo padrão, né? Porque essa rede ela é toda completamente conectada, né? Isso aqui tem relação com a forma das operações que essa rede faz, que são só operações do tipo WTX, né? Então esse termo também aparece aí, né? Então a gente precisa definir uma arquitetura. O que essa arquitetura diz? As funções de ativação das camadas de saída e das camadas escondidas, e o número de camadas escondidas que você vai ter na tua rede. É isso que a gente precisa definir. Então, eu vou tentar falar um pouco de cada uma dessas etapas aqui, até chegar no backpropagation, tá? Então, a primeira etapa é a função custo, tá? Então, vou reescrever aqui o nosso dilema, né? Então, o que a gente precisa a gente precisa encontrar uma função que reflita o erro de classificação, que estou chamando de E aqui, né? E eu quero minimizar esse erro em relação aos parâmetros, tá? Vamos supor que eu estou falando de um neurônio linear bem simples aqui, né? Que só tem duas entradas, né? E, consequentemente, ele vai ter só dois pesos, W1 e W2, né? E que eu defino aqui alguma função de erro, por exemplo, poderia ser até, sei lá, o erro médio quadrático lá, né? O MSE, entre aquilo que eu tenho como classe verdadeira e aquilo que eu estou atribuindo. O erro médio quadrático entre essas duas coisas. Vamos supor que fosse essa a minha função custo. Tá? Não é a mais usual, mas poderia ser. Tá? E aí, de repente, se eu fosse plotar essa função de custo aqui, né, nesse espaço de parâmetros, o meu objetivo seria tentar encontrar qual é o menor de todos os valores aqui, né? Então, tentar chegar nesse ponto aqui, né, da otimização, que é o ponto que me leva ao menor erro, sei lá, pode ser até zero aqui, né? Para esse caso aqui, que é um exemplo só didático, né? Menor erro possível de classificação, menor MSE possível, ou seja, menor diferença entre aquilo que eu tenho e aquilo que eu estou atribuindo, né? Então, quando eu estou acertando tudo que eu tenho aí, né, de classificação, significa que o meu erro é zero, então eu cheguei nos melhores W1 e W2 aqui, que minimizam aquela função de custo. Tá? Então, eu preciso aqui para esse, como eu disse antes, né, preciso de duas coisas, né, preciso definir qual vai ser essa função E, né, para depois eu tentar achar esse mínimo, né, e eu preciso achar uma maneira de encontrar esse mínimo, sendo que de antemão eu não sei quais são os melhores valores para W1 e W2. Vamos supor que eu tenho essa rede neural aqui que tem, sei lá, X1 e X2, daí ela vem para o neurônio aqui, tem W1 e W2, né? Eu não sei quanto que esses caras valem, né? Então, o que se faz normalmente? Se inicializa um valor aleatório para esses caras aqui. Como é um valor aleatório, a gente vai parar em qualquer lugar nesse espaço aqui, W1, W2, sei lá, vai parar aqui, como ele é aleatório. E aí o que você quer, beleza, então comecei com esse valor aleatório, o que eu vou fazendo, iteração após iteração desse algoritmo aqui, desse método de treinamento da rede, né, para que eu saia lá daquele ponto, né, lá em cima, né, e venha para um W1 e para um W2 que são melhores e que levam a um erro menor. Então eu preciso definir qual é a cara dessa função, matematicamente eu preciso dizer qual é a expressão dela, né, então dar uma expressão matemática para essa função aqui, e depois um método para, dado uma inicialização qualquer, eu chegar lá no mínimo da função. Já adianto que essa função aqui não tem absolutamente nada a ver com função, com a cara de uma função de uma rede neural, né? Se fosse isso aqui, a gente estava no melhor dos mundos, que é uma função convexa, tem um único mínimo, o mínimo é o global,
né? Não precisaria nem usar esses métodos que eu vou falar, tipo backpropagation hoje, para resolver isso aí, né? Às vezes a própria derivada e igualar a zero disso aqui já resolve esse tipo de otimização. Mas uma rede neural é uma coisa muito mais complexa, que tem vários mínimos locais, né? Por exemplo, vai ter lá vários pontos que são mínimos, mas que não são os menores de todos os mínimos dessa função, né? Pensando numa função unidimensional aqui, né? Ela é super complexa, ela não é completamente conhecida em todo o espaço, então, enfim, tem uma série de limitações aqui que dificultam bastante esse processo iterativo aí, né? Você vai ter Mas, que derivar para tudo quanto é lado, né? Para hum, encontrar esses mínimos. na verdade existe uma maneira, né, de chegar lá. Eu vou falar sobre essa maneira daqui a pouco, tá? Uhum. Eu não vou adiantar isso, eu não quero misturar os Ah, assuntos tá. agora, Beleza. beleza? Eu vou começar, então, antes de eu falar de como que eu saio daqui e chego aqui, que é o método de otimização, né? Lembrando que ela não tem essa cara, a cara dela é muito mais abstrata e complexa do que isso, né? Podem ter vários pontos de mínimo e tal, né? Eu vou começar com a definição de uma expressão, tá? Eu vou começar com uma definição de expressão que me reflita erro de classificação. Ah, mas se o meu problema for regressão, beleza, só vai mudar o tipo, a cara dessa função aqui, mas o processo é o mesmo. Ah, mas se o meu problema for detecção de objetos, que é uma coisa que combina classificação e regressão, que a gente vai ver mais adiante, tudo bem, você só muda a cara dessa função aqui. O resto é tudo igual. Tá? A ideia é toda a mesma. Tá? Então, eu vou começar com esse exemplo que é mais fácil de entender. Vou buscar uma função que meça para mim o erro de classificação, e a partir daí eu passo para essas próximas etapas desse processo. Então, existem várias funções que medem aí um erro, né? Eu vou falar de duas aqui, que são as mais recorrentes em classificação com redes neurais, seja esse tipo de modelo, ou seja a rede neural convolucional, que a gente vai ver depois, né? Que é, uma delas eu falei semana passada, que é a Logistic Loss, né? Que é lá da Logistic Regression, né? A expressão dela é essa daqui, né? Lembra que eu abri essa expressão lá, mostrei para vocês que, bem resumidamente, vou mostrar nesse gráfico aqui, né? Quando o produto entre o que você tem como label verdadeiro, né? O ground truth, né? Normalmente a gente usa aqui, né? Verdadeiro, né? O que a gente quer em termos de atribuição de classe, né? E o valor que a tua rede está fornecendo, né? Quando o produto desses caras aqui é um produto positivo, né? E quanto maior for esse valor aqui, né? Tem um log aqui que dificulta um pouco essa análise, mas vamos pensar no produto direto desses caras aqui, né? Quanto maior for esse produto aqui, menor vai ser o teu erro de classificação. Significa que mais está certo, né? Sei lá, se esse cara era mais um, esse cara aqui é mais um, esse produto você quer que ele seja positivo, né? Quando esse produto passa a ser negativo, mais você vai penalizar, né? Mais você vai dizer que não é essa a solução que você quer. Né? Então, mais você vai tentar ir lá para... Vai tentar fugir da esquerda aqui e ir para a direita, né? Que é o produto positivo, né? Se era mais um, foi mais um, tá certo. Se era menos um, foi menos um. Também o produto é positivo, né? Então, essa é a região que você quer buscar para a tua otimização. Então, no caso binário, ele tem essa fórmula aqui. Se for para mais do que duas classes, a generalização dessa fórmula é essa, né? Que é chamada lá cross entropy, né? Tá? Então, essa aqui é a definição desse cara aqui para mais do que duas classes, né? Então, aqui é maior que 2, esse aqui é para 2. Não vou ficar falando muito das equações aqui, essa aqui eu falei semana passada, essa é uma generalização dela, então, essa aqui é a cara dessa função, quanto mais errado, digamos, estiver a tua classificação, maior vai ser a penalização dessa loss, né? E basicamente é isso que a gente vai usar como referência. Essa é a loss function que a gente vai tentar minimizar. Então, ela, se você olhar aqui, você vai falar assim, tá, mas e cadê o W, né? Eu quero encontrar isso aqui em função de W, né? Aí você tem que lembrar, e eu já vou deixar isso um pouco mais claro, né? Que aquilo que você está atribuindo, que eu estou chamando de Y chapéu aqui, né? F de X aqui, misturei um pouco a notação, mas esse aqui entendo como Y chapéu aqui, né? Esse Y chapéu aqui, ele é o Y chapéu saída da rede neural. Então, se você tem uma rede neural lá com vários neurônios, vai passar por vários Ws até determinar o Y chapéu.
Então, o W, ele está encapsulado aqui dentro desse cara aqui, tá? Então, por isso que quando eu minimizo essa função aqui, né, quando eu fujo desse erro aqui, né, mais significativo, né, eu consigo, né, encontrar o parâmetro W que minimiza essa função, né? Isso vai ficar mais claro depois quando eu juntar tudo aí, acho que vai ficar mais fácil de entender, né? Aqui é só eu estou dando uma interpretação da loss function. Então, qual que é a expressão matemática da loss function que a gente vai usar? Essa aqui se for binário, essa aqui se for multiclass, né? E o que que isso reflete, no fim das contas? Um erro de classificação, só isso, né? Coloquei aqui dois outros exemplos, né, de outros tipos de loss, né? Essa range loss aqui é a da SVM, né? Então, da SVM, ela, para tudo aquilo que está fora da margem é certo, o que está dentro da margem tem um errinho ali, e o que está errado, efetivamente, ele vai ponderando mais linearmente, né? Então, essa é a loss function da SVM. E se fosse só contar o erro de classificação sem ponderar os que estão muito errados, né? É a chamada zero one loss, né? Que é essa daqui. Só uma referência, mas a vermelha aqui é a nossa mais usual aqui no caso de redes neurais, né? Tá. Dúvidas? Se você quiser depois abrir mais essa equação aqui, eu posso dar uma dica de qual é o caminho, tá? Eu não quero falar demais sobre ela aqui, porque realmente a gente precisa avançar em outras frentes aqui, não ficar só nessa discussão, mas também isso aqui é bem simples de entender, tá? Arquitetura, né? Então, já falei para vocês que a rede neural, ela vai ter uma camada de entrada, que são as features, camadas escondidas, estou com duas aqui, poderia ter mais, né? E vai ter uma camada de saída, que é a camada de classificação. Outra coisa que é importante aqui, né? Quando você define o número de camadas, você também tem que dizer quantos neurônios que você quer em cada camada. Então, por exemplo, se você quer a primeira camada, você vai dizer, quero 10 neurônios aqui e 20 aqui, beleza. Ele vai, né, depois eu vou mostrar o código lá, ele vai criar um modelo assim para você, né? O número de neurônios na camada de saída depende do número de classes. Então, isso aqui está meio que amarrado pelo próprio modelo, né? E esse aqui, para nós, por enquanto, é o número de features, né? Então, esse aqui a gente não mexe. Isso vem do problema, né? Esse aqui a gente define, se tiver mais camadas tem que definir também, né? É isso que a gente define em relação à arquitetura, né? Só isso, né? Aí tem a história das funções de ativação, né? Então, antes de eu falar sobre elas, deixa eu só comentar rapidamente, então, qual que é a operação que cada camada faz, né? Cada camada vai fazer a seguinte operação. A primeira camada escondida, ela vai pegar todos os pesos, né? Já estou escrevendo numa notação até matricial aqui, né? Que eu estou pegando todos esses pesos aqui, botando eles numa matriz, né? E essa matriz multiplica todas as entradas, né? E aí cada neurônio vai ter o seu bias, né? Então cada neurônio aqui vai ter o seu bias, né? Então, então é como se esse cara aqui tivesse o seu bias, esse aqui também e tal, né? Então eu somo um vetor de bias aqui, com essa única operação aqui matricial, né? No formato matricial, eu já obtenho a saída de todos esses neurônios, né? Porque isso aqui vai ser um vetor, né? Vamos supor que eu tenho 10 entradas, né? Então tenho 10 por 1 aqui, sei lá, esse cara aqui vai ser 10 por 10, então estou multiplicando 10 por 1 por 10 por 10, esse resultado vai ser uma coisa 10 por 1, somando com um cara que também vai ser 10 por 1, né? Supondo que eu tenho 10 neurônios aqui, né, e 10 features, só para ficar fácil, né, o meu exemplo. Então, a minha saída aqui vai ser uma coisa 10 por 1, né, que é o que está aqui, nesse pontinho, né, só fazendo uma análise das dimensões das coisas aqui, né. E aí, em cima, né, de todas essas saídas aqui, eu vou aplicar uma função de ativação que é esse G, né. Já vou falar quais são as opções para os neurônios das camadas intermediárias, né. Aí, se eu tenho outro neurônio, uma outra camada intermediária aqui, vai ser a mesma coisa, né. Posso escrever todos esses pesos aqui numa notação matricial, que é a notação que está aqui, né. Agora, a entrada desse cara aqui não é mais o X, né, porque o X é só a entrada das features, ele vai ser o H. Então, o vetor H é esse cara aqui, ó.
Então, esse vetor que eu estou chamando de H1 aqui, né? Ele é esse vetor das saídas aqui, né? Que vai ser agora multiplicado por esse monte de pesos aqui, né? E vai ser ponderado agora, né? Por esses neurônios aqui para gerar essas saídas, que são as saídas do H2, depois de passar por uma função de ativação. Tá? Assim, isso aqui é o jeito que a álgebra linear organiza esse equacionamento para, numa linha de código, se você estiver trabalhando numa linguagem que lide com isso aqui, né, você fazer essas operações. Mas não esqueçam que, no fim das contas, é isso que vocês já fizeram com o ou exclusivo, tá? Essa multiplicação ponto a ponto ali, claro, né, não é muito otimizado, mas a operação é essa, tá? Coisa. E aí essas funções de ativação das camadas, esse G aqui, né, G1 e G2 aqui, dessas camadas ocultas, normalmente se usam algumas funções típicas aí, né, que são funções que em geral dão resultados melhores aí para o processo de treinamento das redes neurais, tá? A mais clássica de todas aí é a chamada ReLU, né? O que é a função de ativação ReLU? É como se fosse aí, para quem é da engenharia elétrica também, um tipo de um retificador, né? Até por isso que ele tem essa conotação aqui, né, no nome dela, né? Então, ela basicamente deixa passar o mesmo valor de tudo aquilo que é positivo, e no caso da ReLU clássica, né, já que ela é um max entre 0 e o z aqui, né, de algum valor z, se o valor for negativo, ela deixa em 0. Né? Então, tudo aquilo que é positivo passa, tudo aquilo que é negativo é zerado. Esse tipo de artifício aqui tem a ver com backpropagation, que depois eu vou explicar o porquê, né? Por que isso pode ajudar, né? E aí, existem algumas variações, né? Por exemplo, essa leak ReLU aqui, né? Que é a sigla da definição dessa função de ativação, né? Ela coloca aqui um valor, né? Bem pequenininho aqui na parte negativa, né? Que ajuda na instabilidade numérica e tal durante o backpropagation. Tipo um 0.01 aqui, que vai dar um valor bem pequeno aqui, né, para esse cara, como se fosse uma reta ali, bem pequenininha, né, para essa saída desse modelo, né. Os valores que se usam em geral, tipo 0.01, né. Aí tem outras várias variações, né, paramétrica, que aí esse cara aqui, ele é aprendido junto do processo de otimização da rede e tal. Eu até deixei um link aqui para um vídeo, né, que fala de um monte dessas funções de ativação, discute um pouco mais a fundo isso, né, discute até outros detalhes, assim, com relação à parte numérica, né, mas como não é o nosso principal objetivo falar disso hoje aqui, depois, se vocês quiserem, vocês complementam essa análise desse tipo de função de ativação, né. Isso, então, é para as camadas intermediárias, e aí nas saídas, né, nas camadas de saída, a gente tem 3 opções principais, né. Então, lembrem que a camada de saída aqui é a camada que vai atribuir uma classe, né. Então, existe a linear, ou seja, o que eu tenho como entrada para a rede aqui, que são esses valores aqui, né, dos pesos, né, é ponderado com o H da camada anterior, né. Então, esses Hs aqui, que é a saída desses neurônios, são multiplicados por esses pesos aqui, né? Passa por uma, nesse caso, nenhuma função de ativação, né? Só soma com o bias ali, ativa todos os neurônios e gera a saída. Se chama linear por conta disso, né? Então, ela não tem uma função de ativação. No caso de classificação, né? Isso aqui não é muito usual, né? No caso de classificação, a gente acaba indo para outras alternativas que são, primeira, se for um problema de classificação binária, a gente usa a função sigmoide, né? Então, a gente vai pegar a saída daquele neurônio lá, né? E vai aplicar uma função desse tipo aqui, ó, que vai saturar, né? Entre 0 e 1, tá? Essa é uma função de saída de uma rede neural. Normalmente se usa só um neurônio de saída, né? Então, como é binário, né? Um problema de classificação binária, a gente usa só um neurônio de saída, porque se for menor que 0,5 pertence a uma classe, maior pertence a outra, né? Então, ou às vezes tem gente que usa a codificação one-hotting lá, tipo 1 e 0 e tal,
também é possível, né? Mas, enfim, nesse esquema aqui da sigmoide não necessariamente é preciso, né? E aí, beleza, então você tem essa função de ativação aqui na saída, que vai saturar, vai dar um valor de probabilidade de saída, né? Então você pode interpretar isso aqui como uma probabilidade de pertencer a cada classe, né? Então, essa é a interpretação dessa sigmoide aqui, né? E a generalização da sigmoide, né, quando eu tenho mais do que duas classes, é a softmax, né? Que vai pegar a saída do neurônio linear lá, né, e aplicar essa função softmax aqui, que basicamente é uma função de normalização. Então, quando você tem a saída, por exemplo, né, a saída dessa parte da rede aqui, né, com números nessa magnitude aqui, né, quando você aplica esse tipo de softmax, que é essa equação que está aqui, você normaliza, né, para fazer com que a soma de todas as saídas de todas as classes, 1, 2, 3, 4, 5 classes, a soma disso aqui dê uma probabilidade unitária, né. Aí a classe que for mais provável, né, que é essa daqui, vai ter uma probabilidade maior, né. Nesse caso aqui, eu teria, então, 5 neurônios de saída, né, e aí usaria esse tipo de função aqui para fazer essa ativação, né. E aí, uma vez que você determinou a tua saída, fez toda essa contarada, né? Então, vamos lá, voltar aqui. Fez o processamento da primeira camada, fez o processamento da segunda camada, passou pelas funções de ativação, sei lá, ReLU, né, que você está usando ali. Aí, chegou lá na saída, aplicou o softmax, obteve essas probabilidades, aí isso aqui é o que vai para a loss function lá, né? Que vai lá para, por exemplo, a cross entropy que eu falei lá, né? É o que vai para a loss function para dizer o seguinte, tá, daquilo que você tem para aquilo que você está obtendo, quão longe você está. Aí isso vai te dar uma medida de erro. Aí é esse erro que a gente vai usar para daí aplicar o tal do backpropagation e ir atualizando todos os pesos aqui da rede, né, de tal maneira que da próxima vez a gente erre menos aquele padrão ou eventualmente até não erre ele. Né? Então é aqui que entra, né, aqui que estaria a loss function, né, é aqui que a gente vai aplicar a loss, para daí determinar o erro, e aí voltar no backpropagation, que eu vou falar daqui a pouquinho. Tá? Dúvidas até esse ponto aí, pessoal? Ficou claro aí essa... Alguém não entendeu o que que é função de ativação, o que que é loss? Às vezes isso é uma coisa meio confusa, tá? Pode falar aí, Luna. Não tô ouvindo, cara. Não sei se sou só eu. Também não ouço. Também não. Se você quiser escrever no chat, hein? Agora parece que tá meio bem abafado aí. Não tô conseguindo ouvir aí. Escreve no chat aí, eu tento te responder. Se alguém tiver alguma outra dúvida, quiser perguntar, enquanto o Leonardo tenta... Tá. O número de features determina o número de neurônios da primeira camada? Não. Então, vamos voltar aqui, ó. O número de neurônios... Ah, sim. Só para a gente formalizar bem o que que é a primeira camada, tá, Leonardo? Então, a camada de entrada da rede neural, que a gente chama de input aqui, né? Ela é o número de features, ponto. A primeira camada escondida, que é essa daqui, o número de neurônios é a gente que define. Tá?
Então, a entrada, ela é fixa, é o número de features, né? E o número de neurônios da primeira camada nós temos que definir. Beleza? Tá. Gabriel, pode falar. Professor, você me escuta? Sim. Só não entendi quando que a gente vai decidir se a gente vai usar o Relu, o Leak Relu. Eu não entendi muito bem isso. É porque isso aí realmente não tem muito o que entender, tá? Isso aí faz parte de uma das coisas, assim, do Black Magic dessas coisas de rede neural, né? O Matheus falou ali, chute, né? O grande problema, assim, Gabriel, desse tipo de modelo é que não existe uma resposta universal para essas coisas, né? Normalmente, quando é um parâmetro que você tem que setar, tipo um hiperparâmetro, por exemplo, o número de neurônios numa camada, o número de camadas escondidas, isso é uma coisa que você pode fazer uma certa heurística ali, né? Fazer tipo um grid search, né, junto com a validação cruzada para você determinar aqueles valores ali, né? E nada impediria você colocar nesse grid search também, por exemplo, as funções de ativação. Não, vou testar com Relu, depois vou testar com Leak Relu. Assim, na prática não tem, teria que testar e ver, né? Poderia colocar num grid search, numa validação cruzada, que isso poderia te ajudar a chegar nessa resposta, né? O problema é que daqui a pouco são tantos parâmetros que você tem que buscar que não fica inviável computacionalmente você fazer isso por meio de qualquer mecanismo de busca, né? Existem algumas propostas na literatura para isso, mas ainda está longe de ser uma coisa resolvida, né? Nesse link que eu deixei aqui, o cara do vídeo ele mostra em alguns casos quando que é melhor usar Relu, ou quando é melhor você trocar ali para Leak e Relu, assim, né? Mas isso, assim, é tão sutil e às vezes é tão dependente do problema, assim, que não é uma regra, tá? Então, o que que eu sugiro, eu vou falar mais sobre isso mais adiante em cada tipo de modelo, né? Se você escolher um modelo para usar para um determinado tipo de problema, a estratégia clássica que se usa hoje na literatura, para você não ficar se matando aí computacionalmente testando um monte de coisa, é você ver pessoas que estão tentando resolver problemas parecidos com modelos parecidos, e aí olhar para a arquitetura desses modelos, que eventualmente esse pessoal já deve ter feito bastante teste, né? E aí usar como base esses modelos para inspiração aí para o teu modelo, né? Então vamos supor que você está usando uma rede neural para classificar, sei lá, é, os padrões lá do MNIST lá, né? Uma rede neural tipo essa daqui. Você poderia dar um Google lá, procurar, né? Para o MNIST, usando a rede neural dessa que a gente está vendo aqui, quais as funções de ativação, quais as arquiteturas típicas que o pessoal tem usado para esse problema. Você vê, ninguém usou Relu, sei lá. Esse é um problema tão fácil que meio que não importa muito, né? Mas aí você poderia ver esse tipo de coisa, assim, para se inspirar, tá? Beleza? Beleza, professor, obrigado. Professor, você poderia mandar esse link de novo? Porque eu não sei se o professor mandou muito no início da aula. Qual o link? Esses que estão na conversa ali. Eu acho que eu não mandei nenhum link na conversa. Ué? Não, Você, tudo bem, então. você se refere a desse das Isso, funções de ativação? O esse link já é é o esse que aqui, ó. Ah, perfeito. Esse aqui que tá no slide mesmo. Uhum, Beleza? beleza. Tá, então beleza. Com relação ao efeito da profundidade aí, né? Não sei se alguém tem mais alguma pergunta aí. Leonardo? Eu ainda não discuto, cara. Beleza. Um outro detalhe aqui com relação à profundidade, né? Isso aqui não faz muito sentido para esse tipo de modelo que a gente está falando aqui, mas enfim. Isso é uma discussão relevante, né? Uma coisa importante, né, que essas redes neurais têm, né, que quanto mais camadas você tiver,
Se você estiver falando de deep learning no geral, né, não necessariamente esse tipo de camada que a gente está vendo aqui, que é a camada do tipo WTX, né, se for no geral, né, essa profundidade, ela tem relação com o desempenho, né, modelos mais profundos, em geral, têm melhores desempenhos aí para diferentes tipos de tarefas, né. O problema, no caso desse tipo de arquitetura aqui, que a gente está chamando de fully connected, né, como eu falei anteriormente, né, é que você aumentar o número de camadas nem sempre é uma coisa que vai trazer benefício, tá? Então, ter mais camadas aqui não necessariamente vai te trazer um melhor desempenho, né? Existe até um teorema, né, o teorema da aproximação universal, acho que é alguma coisa assim, a tradução dele, que uma única camada escondida é suficiente para aproximar qualquer função que você queira estimar usando uma rede neural, né? O problema é que, às vezes, essa camada tem uma dimensionalidade extremamente alta e, no segundo teorema, na verdade, ela pode ser infinita, né? Então, o que o pessoal faz é o seguinte, às vezes você usa uma primeira camada muito grande, né? E aí vai colocando outras camadas menores aí, né? Para tentar melhorar esse desempenho da rede neural, mas essa melhora é sutil, ó. Quanto mais camadas você vai colocando aqui, chega uma hora que não adianta mais muito, ela satura efetivamente, né? Já para uma rede convolucional, que é o próximo modelo que a gente vai falar, essa saturação ela ocorre bem mais longe, né? Aumentando o número de camadas, você consegue melhorar bem o desempenho, né? Só que aí lembra o seguinte, né? Aumentou o número de camadas, você aumenta o número de parâmetros. Aumentando o número de parâmetros, você vai precisar de mais dados, né? E vai precisar regularizar o teu modelo para escapar ou para diminuir overfitting, né? Então, esse é meio que o caminho aí, né, meio tradicional, né? Que sempre existe um compromisso, mas também não tem fórmula mágica para isso, né? Então, é uma coisa um pouco complexa aí, né? Então, só fica essa dica aqui, né, que às vezes uma rede neural desse tipo que a gente está vendo hoje aqui, nem aumentar o número de camadas por vezes aí, irrelevante, né? Para a maior parte dos problemas, 2 ou 3 camadas é o suficiente. Pode falar. Nesse caso, o custo computacional também vai aumentar, né? Porque vai ter mais parâmetros para ser calculado. O custo computacional vai aumentar tanto para treinar quanto para depois fazer o forward, né? Uhum. Tá certo. Uhum. Beleza. Bom, então isso aqui nos dá uma ideia da arquitetura. Então, só voltando para lembrar onde é que a gente está e para onde a gente vai, né? Eu falei qual é a função custo, a função loss lá, né, para a gente otimizar. Essa função, em geral, vai ser uma dessas duas aqui para classificação. Depois eu falei da arquitetura e como que são calculadas as diversas etapas dessa rede neural, as funções de ativação das camadas escondidas, das camadas de saída, que aí permitem a gente calcular a loss function lá, e aí beleza, a gente está agora no ponto, eu sei que tem uma loss function, eu sei como calcular tudo, né? Agora a pergunta é, como que eu encontro, né? A minha pergunta de novo, vou voltar para ela, né? Que é a mais importante, eu acho, de hoje, né? Como que eu encontro qual é o conjunto de pesos aqui, né? Que vai minimizar, então, a minha loss function, que reflete o meu erro de classificação. Né? Então, eu estou escrevendo isso por meio de um problema de otimização, né? Como um desse daqui, ou esse cara aqui, né? Usar min ou usar argmin aqui é uma discussão lá da galera de otimização, nem vou entrar nesse papo aqui também, porque essa é uma outra discussão, assim, meio, né, daquelas meio complicadas, mas enfim. O que eu quero é minimizar, por exemplo, uma função de acordo com um conjunto de parâmetros ou variáveis, né? Existem várias formas de resolver esse problema. Esse é um problema de otimização sem restrições, né? Não tem nenhuma restrição com relação a esse espaço de busca aqui dessas variáveis, né? E a forma mais clássica e é a que se usa aqui em rede neural, né, para resolver esse problema de otimização é a descida em gradiente, né, o gradient based learning, né. O que é a descida em gradiente? Eu vou tentar explicar a intuição dele aqui, né, antes de falar dessa equação, tá? Então,
vamos supor que eu tenho uma função qualquer, que é essa função aqui, f, né? Em função de alguns parâmetros, por exemplo, W1 e W2, né? Esse f aqui para nós é, sei lá, o erro de classificação, né? Como a gente está usando o exemplo aqui, né? E aí eu quero encontrar o mínimo dessa função, né? Quero definir um procedimento para chegar no mínimo dessa função. Lembram que eu falei para vocês que eu parto de um ponto inicial aqui, que depende de uma inicialização aleatória de W1 e W2, né? Então, eu posso parar em qualquer lugar aqui, né? E aí eu quero sair de qualquer lugar que eu eventualmente inicialize e quero chegar lá no mínimo da função, né? Quero chegar lá, tá? De novo, esse tipo de função aqui não é boa para isso, porque se eu derivar e igualar a zero, eu acho esse cara aí, tá? Lembrem lá que no ponto de mínimo, máximo ou ponto de Cella, né? A derivada é nula, tá? E a derivada, num conceito mais amplo aí, né? Que pode ser um vetor de derivadas parciais, que é o tal do gradiente, aí também é nulo. Mas já vou falar mais sobre o gradiente, né? Então, vamos supor que, para ficar um pouco mais fácil de visualizar esse lance do gradiente aí, né? Vamos supor que eu faça um corte aqui, né, em vários níveis aqui, e plote essa função em 2 dimensões, usando curvas de nível, como está mostrado aqui, né? Todos esses pontinhos aqui nesse mesmo nível têm o mesmo valor da função f aqui, né? O gradiente da função num ponto, ele é um vetor, né? Então, é o operador nabla lá, né? Que é a derivada parcial da função em relação à variável 1. Eu tenho só 2 variáveis aqui, né? Então, x1 ou w1, né? Eu vou colocar w1 aqui. E a derivada da função f em relação a w2. Isso aqui forma um vetor, né? Esse vetor, então, vai ter essa derivada na primeira posição e a derivada em relação a outra variável na segunda posição, tá? E esse vetor, ele tem uma característica importante, né? Ele é um vetor naquele ponto da função no espaço, né? Ele é ortogonal a essas curvas de nível que estão plotadas aqui, né? Sempre ortogonal, em qualquer região que eu pegar, ele é sempre ortogonal e está sempre apontando na máxima direção de variação daquela função. Então, se eu calculo esse cara aqui, né? Ele está apontando na máxima direção de variação dessa função, que é para cá, por exemplo. Meu gráfico não dá para ver isso claramente, né? Mas essa é a definição do gradiente, né? Então, o gradiente, ele serve para nós aqui como uma bússola, né? Ele vai dizer o seguinte, tá? Se você está num ponto aqui, qualquer dessa função, esse ponto aqui, sei lá, que tem um W1 e um W2 correspondente a ele aqui, né? Você pode olhar para o gradiente vai te dar a máxima variação daquela função, né? Se você olhar na direção contrária do gradiente, ele pode te dar uma direção, então, para o mínimo da função, contrária à máxima variabilidade, né? Ele é um cara que aponta para a região, né, o contrário do gradiente, é que aponta para a região da função onde existe uma estabilidade, né? Essa estabilidade aqui seria, por exemplo, nesse ponto de mínimo, aonde o gradiente da função f aqui, né, ele é nulo. É o vetor nulo, né? Então, quando eu chego nesse ponto aqui, o gradiente é nulo. Então, se eu for seguindo a direção contrária do gradiente, dando passos aqui nessa direção contrária do gradiente, eu consigo chegar ou me aproximar daquele mínimo da função, tá? Colocar de uma outra maneira aqui, ó. Eu comecei nesse ponto aqui, comecei nesse pontinho aqui, calculei o gradiente nessa curva de nível aqui, ó. O gradiente está para lá, máxima variação, ortogonal, beleza. Vou na direção contrária desse gradiente. Quanto? Sei lá, uma quantidade qualquer aqui. Supor que seja essa. Parei nesse ponto aqui. Olhei a curva de nível de novo, recalculei o gradiente, ortogonal, vou na direção contrária dele nessa quantidade que está aqui. E vou dando esses passos, né? O gradiente vai me levar até um ponto onde ele é nulo. Onde ele é nulo é o mínimo da função, né? Então, a analogia disso aí é tipo o cara que está esquiando uma montanha, sei lá, né? Ele quer chegar lá embaixo, né? E ele vai procurando, né? As regiões aqui na montanha, né?
aonde existe onde é mais íngreme, né? Para ele conseguir acelerar, entre aspas, aí, né? Em direção àquele mínimo, né? Em direção àquela região do platô, né? Da montanha, né? Então ele está meio que sempre seguindo essa direção aqui, né? De variabilidade ali, né? Para atingir o ponto onde ele quer chegar de maneira mais rápida, né? Bom, essa é só uma analogia, assim, não sei se o quanto ela é efetiva, mas só para tentar dar uma ideia, né? Que se você seguir o gradiente, você vai chegar lá na direção oposta do gradiente, você vai chegar na função, né? Então, essa equação diz isso, né? O próximo passo que você vai testar, o próximo ponto que você vai testar da função, ele é o anterior, na direção contrária, é isso que diz esse sinal de menos aqui, contrária ao gradiente da função no ponto xi. O ponto xi é o ponto da função, né? Onde você está no espaço ali, né? Então, direção contrária do gradiente daquele ponto, né? E esse gama aqui, né? Que é o tal do learning rate lá, né? Esse cara aqui vai te dizer a quantidade que você vai dar nesses passos aqui, né? Quanto que você vai caminhar na direção contrária do gradiente. Então, você pode setar, sei lá, eu quero 10%, eu quero 20% na direção contrária do gradiente, e dando esses passos até chegar no mínimo, tá? Então, para a gente resolver o nosso problema de rede neural, a gente vai usar esse equacionamento aqui, né? Essa é a equação que implementa a rede neural, o treinamento da rede neural. Então, o que a gente precisa conhecer? O gradiente da função em todos os pontos, né, ao longo dessa otimização. Então, a gente vai ter uma função de loss lá que é bem maluca, né? Com vários pontos lá de mínimo e tal, né? A gente vai partir de um ponto lá e vai tentar se aproximar do menor de todos os global, a gente não vai ter como garantir isso, né? Mas a gente vai tentar sempre se aproximar ele, porque o gradiente tem um problema, né? Que dependendo da onde você parte, né? Se você parte de uma determinada região, você pode convergir para um mínimo que é menor do que outros, dependendo da região da onde você partiu, né? Então, esse cara partiu daqui, chegou nesse mínimo, né? Com uma descida em gradiente aqui, né? Aqui o gradiente também é nulo, né? Então, ele vai parar. Aqui também, né? Então, ele vai chegar num mínimo que é diferente, né? Que é esse mínimo que está aqui. Esse cara partiu daqui, vai chegar no mesmo que o lá de cima, né? Mas o gradiente tem essa limitação, e de fato a gente nunca consegue garantir que a gente vai chegar no menor de todos os mínimos, né? Na aula que vem eu vou mostrar algumas técnicas que se usam alternativas a isso aí, né? Mas não tem muita garantia, né? A gente sempre fica meio preso com relação a isso na descida em gradiente, né? Tá, então como que isso é implementado na rede neural, né? Então, na rede neural, o tal do backpropagation, né, que é o algoritmo clássico aí, de treinamento, ele vai ter duas etapas, tá? Então, primeira coisa, o que a gente precisa? A gente vai implementar a equação da descida em gradiente. A equação é a mesma que eu mostrei antes. O meu novo W, veja que o que eu estou buscando aqui é o W, né? Só escrever de novo o problema de otimização. Argmin, deixa eu fazer de novo isso aqui, que senão vai me atrapalhar um pouco aqui. Eu quero argmin da função de loss lá, né, ou função de erro, sei lá, né, vou colocar o erro aqui, vai lá, é a variável que eu estou usando. Entrando quem é o W, então eu vou usar a equação da descida em gradiente para encontrar o próximo W. Então, o próximo vai ser o anterior, menos o learning rate, vou já usar a letra que se usa normalmente em redes neurais para ele, né, vezes a derivada do erro em relação aos parâmetros. É isso aqui que a gente precisa implementar para treinar uma rede neural. Tá? O problema está aqui, né? Como que eu calculo esse cara aqui? Tá? Então, para calcular esse cara aí, o que a gente tem que fazer? Então, o backpropagation, ele propõe o seguinte: você vai sempre alternar entre duas etapas.
você faz a etapa do forward, que vocês já viram como é que ela é lá, né? Vocês fizeram ela pro shore, né? Então você pega lá da entrada e vai processando os teus dados, cada entrada ali, né? Com cada peso e passando pelas funções de ativação, até gerar a saída, você calcula um erro. Um erro em relação à tua loss function, né? Então esse erro aqui é sempre em relação à loss function, né? Aquilo que você obteve, que é o Y chapéu, e aquilo que você tem, que é o Y verdadeiro. Isso para um exemplo de treinamento. Por exemplo, você tem um dataset que tem vários exemplos de treinamento, né? Você tem lá várias linhas da tua matriz e o vetor de labels lá correspondente, né? Tem várias linhas lá que você pode usar, né? Então, eu vou pegar a primeira linha com o primeiro label. Então, o primeiro label, que é o Y verdadeiro, eu vou deixar ele lá no fim, ó, para usar ele para calcular a loss. E essa linha aqui, com todas as features, eu vou colocar aqui na entrada dessa rede neural, e aí eu vou processar todo esse negócio aqui, da entrada até a saída. Quando eu determinei a saída, eu vou determinar o Y chapéu. Vejo a diferença do Y chapéu para o Y, pela loss function lá, né, aquelas duas que eu mostrei para vocês. E aí eu vou ter um erro, beleza, eu tenho uma diferença entre aquilo que eu quero e aquilo que eu estou obtendo. Aí vem a segunda etapa, que é essa etapa em azul, que está tracejada aqui, que é o backward, né, propagation, né? Então, por isso que o nome é back propagation, né? Então, o que o backward propagation faz? Ele vai fazer o seguinte, tá bom, eu sei quanto que vale o erro. Então, eu vou pegar a derivada dessa função em relação a esse peso aqui, para atualizar esse peso aqui dessa conexão com essa equação da descida em gradiente. Então, eu vou pegar essa equação e vou jogar aqui. Com essa derivada eu consigo calcular. Eu vou pegar essa equação, vou jogar aqui, consigo calcular essa derivada aqui. Faço a mesma coisa aqui e vou fazendo isso para todos os pesos. Cada peso vai ser uma equação dessa daqui. E aí, quando eu voltar até o início da rede aqui, os pesos vão estar atualizados, no sentido que aquele último exemplo que eu passei pela rede, talvez vai ter um erro menor quando ele passar de novo. E aí eu faço isso iterativamente para todos os exemplos e repito quantas vezes você, né, achar necessário aí, né, até que você consiga, de fato, minimizar aquela loss function lá, né, e chegar num erro de classificação que seja razoável para o teu problema, né. Normalmente essa otimização tem uma cara, né, a gente fica olhando ali o número de iterações, né, ao longo, então tem iterações aqui, né, esse erro ao longo das iterações, ele parte um valor bem alto e vai diminuindo até um valor mais baixo aí, né? Em geral, esse erro aqui é aceitável aí pro teu problema, né? Então, basicamente, o que o backpropagation fornece? Fornece um mecanismo para você, para cada neurônio, calcular essa derivada aqui, né? Que é o que vai na equação da descida em gradiente, e atualizar cada um desses neurônios nesse fluxo contrário. Vai com um exemplo, calcula o erro, volta com a correção. Apresenta outro exemplo, calcula o erro, volta com a correção. Então, a correção é sempre com a descida em gradiente, né? Sempre no sentido, digamos assim, de um gradiente, né? Que vai tentar te apontar qual que é a direção que vai minimizar toda essa bagunça aí, né? Tem mais um problema, tá? Com essa formulação, que é o seguinte. Essas derivadas aqui, né, por exemplo, essa derivada aqui da loss em relação a esse parâmetro aqui, ela é relativamente simples de calcular. Mas à medida que eu vou voltando e me aprofundando aqui na rede neural, eu tenho que calcular a derivada de uma coisa que está lá no fim em relação a uma coisa que está aqui no começo. W1 que está aqui no começo e o E que está lá no fim. Tá? Então, eu tenho, sei lá, uma rede, né, tipo um grafo aqui, ó, de operações. Tem a variável, daí tem várias operações até chegar na outra variável. E o que eu quero é a derivada dessa, por exemplo, em relação a essa. Tá? Como é que você faz para esse tipo de artifício no cálculo aqui, né? O artifício é usar a regra da cadeia. Então, o que você faz? dy dx. Vai quebrando em derivadas intermediárias, né? Então, eu faço dy db, esses caras aqui em geral é mais fácil fazer, db da,
Esses dois aqui também tem uma relação direta, é mais fácil de fazer. DA, DX, que são esses dois caras aqui, também é mais fácil de fazer. Ó, DY, DX, se eu for cortando todo mundo aqui, ó, né, eu obtenho dessa mesma maneira. Então, tem um detalhezinho aqui da regra da cadeia que a gente tem que tomar cuidado, tá? Para ficar mais fácil explicar o backpropagation, eu vou mostrar ele de um jeito bem, tipo um toy example aqui, né? Bem simples aqui, tipo como um grafo desse estilo aqui, que é bem o esquema que o TensorFlow, o PyTorch usam aí para implementar o backpropagation, tá? Então eu vou usar um exemplo, né? Um exemplo como, deixa eu partir adiante, como uma coisa assim, ó. Tem uma função x mais y vezes z. Vou escrever um grafo desse daqui, né? E aí eu vou mostrar como que seria um backpropagation nesse tipo de grafo aqui. Né? Aí, olhando para esse tipo de estrutura aqui, eu acho que é mais fácil de entender. Mas isso aqui é um pouquinho denso, gente. Eu acho que talvez agora seria uma boa hora para a gente fazer um intervalo. Voltar lá para umas 7h30 aí, né? E aí a gente retoma com o backpropagation. Pode ser? Dúvidas aí? Não sei se... Pode falar, Jaime. Só uma dúvida ali, o parâmetro de aprendizado ali que você falou seria o número de iterações? Eu não entendi isso. Esse parâmetro de aprendizado, ele é um cara que você seta a priori, tá? Então você tem que dizer quanto que você quer ir na direção do gradiente ali. Você vai dizer, 0.01, 0.001, sei lá. Existem valores típicos, né? Mas é um valor que você seta a priori. Como se fosse o passo em direção ao gradiente. A direção contrária do gradiente, né? Perfeito. Porque tem o menos aqui, beleza? Beleza. Valeu. Ô, professor, Pode falar. fazendo uma analogia, eu não sei se está certo, mas tipo assim, isso me lembra aquelas alimentação negativa de polarização de amplificadores, Aí tu quer quebrar minhas pernas, né? que daí, tipo, ou aquela parte de controle PID também, que você tem que pegar as amostras da saída, joga na entrada e você faz a diferença. O backpropagation, ele é uma retroalimentação, né? De uma certa maneira, né? Só que é uma retroalimentação onde, ao longo dessa retroalimentação, você vai atualizando as coisas da etapa anterior, né? Entendi. Então, Só que aí, no caso da maneira discreta, né? cada braço ali, né? Cada linha vai ter a sua atualização. Aham. Ó, o João falou ali, ó, é comum até diminuir o learning rate quando o gradiente chega num platô. Essas dicas de gradiente, da descida de gradiente, tem uma aula só sobre isso que é semana que vem, tá? Então, semana que vem a gente vai voltar aí nesse tópico. Beleza. Vou parar a gravação aqui, gente, então. Se tiver mais alguma dúvida, fiquem à vontade aí. Acho que podemos voltar